Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles. Novamente estou com vocês aqui agora, retornando à gravação das lições da EBD em vídeo. Tivemos aí pelo menos 4 lições ausentes, devido a umas dificuldades que tivemos aí para poder fazer a gravação das aulas. E hoje estamos de volta, depois dessas 4 lições, desde a lição número 12, se não me engano, trimestre passado. É 1, 2 e 3 desse trimestre que a gente não grava. E agora a gente conseguiu retornar às gravações. Espero que a gente dê continuidade a esse projeto de gravar as aulas também em vídeo. Tem um projeto de elaboração de subsídios em PDF e slides, que é distribuído para os irmãos, e tem o projeto também da gravação de aula em vídeo. Talvez a gravação da aula em vídeo não seja possível tocá-la numa continuidade, sem interrupção, conforme é os subsídios em slides e PDF. Esses eu vou manter com certeza, mas as aulas em vídeo, vamos ver como vai ficar daqui para frente. Vamos esperar para ver qual que é vai acontecer, né? Enquanto der, a gente vai gravando as aulas em vídeo aí, mas os irmãos podem ficar tranquilo que a aula, os slides, o material em PDF e slides, esses sim irão continuar ininterruptamente. Pois bem, irmãos, nós estamos estudando esse trimestre sobre o livro de Ezequiel. Já passamos pela lição 1, 2 e 3 e hoje estamos na lição número 4, cujo título é Quando se vai a glória de Deus. Esta lição especificamente ela está baseada no capítulo 9, 10 e 11. Então eu oriento aos irmãos que, para se contextualizarem, leiam todos os capítulos correspondentes à lição. Não apenas a leitura bíblica em classe, mas todos os capítulos. Se você não ler os capítulos correspondentes, você vai ficar perdido dentro da lição. Aproveita e leia todo o livro de Ezequiel também. E na semana da lição, leia os capítulos correspondentes para você ficar por dentro da lição, porque o tempo é pouco, a lição é grande. Não dá para o professor ficar contando em detalhes a visão que Ezequiel teve. Então, o professor, a gente parte do princípio, na verdade, que o professor já tenha, durante a semana, lido a lição e lido também os capítulos correspondentes. E a gente vem aqui para ajudar os irmãos na ministração da aula em vídeo, fazendo uma argumentação e algumas coisas que a gente não coloca no subsídio. Pois bem, lição número 4, quando se vai a glória de Deus. E o textuário dessa lição, ele diz exatamente assim: E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Ezequiel 11, 23. A verdade prática diz assim: Deus abandona o templo e retira sua glória por causa das abominações do povo. A leitura bíblica em classe está no capítulo 9 de Ezequiel, conforme eu disse, no capítulo 10 e no capítulo 11. Conforme sugestão, leiam todos esses 3 capítulos. Não vamos ler aqui para ganharmos tempo no vídeo. Pois bem, quando se vai a glória de Deus? Para nós nos contextualizarmos, no capítulo 3, ou na lição número 3, nós vimos ali que Deus mostra ou revela para Ezequiel, na sua segunda visão, as abominações que estavam acontecendo dentro do templo. E agora no capítulo 9, 10 e 11, Deus ele vai começar na continuidade dessa visão, mostrando para Ezequiel que devido àquelas abominações cometidas no templo, a glória de Deus está se retirando do templo. A glória de Deus está indo embora do templo. Então, o que nós veremos nessa lição? Primeiramente, nós veremos o que é a glória de Deus. Para entendermos o que é a glória de Deus, nós vamos entender o significado da palavra glória.
para nós entendermos o que é a glória de Deus. Depois que entendermos a glória de Deus, nós vamos ver qual que é a importância da glória de Deus para Israel, qual a importância da glória de Deus para as nossas vidas. Veremos também que a glória de Deus vai deixar o templo e os motivos que levou a glória de Deus se afastar do templo. Nós veremos também a glória de Deus e o segundo templo, porque, contextualizando, o primeiro templo ele é destruído, mas depois de 70 anos, quando Israel tem a libertação do cativeiro, decretado ali pelo rei Ciro da Pérsia, o templo ele é reconstruído. E será que a glória de Deus se manifestou no segundo templo, como no primeiro? É que nós veremos nessa lição. Veremos qual que é a relação da glória de Deus com Jesus e o segundo templo, e veremos também algumas aplicações práticas durante a ministração da lição, bem como também a conclusão da nossa lição. Então, a situação é, a visão de Ezequiel continua, e agora Deus está mostrando para Ezequiel exatamente a retirada da sua glória de dentro do templo. E o juízo de Deus começa a ser executado. Pois bem, vamos então ao nosso primeiro tópico, sobre a glória de Deus. Nesse tópico, nós vamos ter um panorama sobre a glória de Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender, para entender o que é a glória de Deus, é exatamente o significado do termo, ou da palavra glória. A palavra glória, ela tem significado em pelo menos em 3 aspectos. Ela tem o seu significado etimológico, que trata da origem da palavra, tem o seu significado cultural e tem o seu significado teológico. Vamos ver primeiramente o significado da palavra glória na etimologia, ou seja, o seu significado etimológico. Bom, o seu significado etimológico, a palavra glória, ela vem do hebraico, avod, significa peso. A imagem que você está vendo é de um elefante em cima de uma nuvem. O que tem a ver esse elefante sobre uma nuvem? Tem a ver exatamente pelo fato do elefante ser um animal pesado. Então, etimologicamente, a palavra glória, ela deriva do hebraico kavod, que significa peso, aquilo que é muito pesado. Nesse sentido de significado, a palavra glória como peso, coisa pesada, essa palavra vai aparecer 2 vezes no Antigo Testamento. Primeiramente, quando o sacerdote Eli recebe a notícia que a arca de Deus foi levada pelos filisteus, e ele cai da cadeira, quebra o pescoço, e ali fala porque ele era muito pesado. Em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 26, nós temos a segunda vez em que essa palavra glória, no seu significado de peso, ela também aparece. E diz assim: e quando tosquiava a sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isso a tosquiava, pesava. O original aqui, glória. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos segundo o peso real. Então, o primeiro significado de glória é o seu significado etimológico, que significa peso. E olha que interessante quando você associa esse significado. Porque uma pessoa pesada, onde ela chega, ela é percebida. Quando se fala em pessoa pesada, está se falando, evidentemente, de uma pessoa que tem um certo peso, pessoa que ela é obesa. Então, quando uma pessoa ela é muito obesa, automaticamente ela é muito pesada. E se ela é muito pesada, em qualquer ambiente que ela chegar, ela é o quê? Percebida. Não há como uma pessoa muito pesada chegar no ambiente e não ser percebida. Aí, quando você faz uma conexão desse significado etimológico do termo glória, vindo do hebraico kavod, peso, o que nos ensina?
A glória de Deus, ela é sentida. A glória de Deus, ela é percebida. Assim como algo pesado, como uma pessoa pesada, um elefante pesado como este, ele é percebido em qualquer ambiente que ele entrar. A glória de Deus também, ela é percebida em qualquer ambiente que ela entrar. Depois nós temos o significado cultural da palavra glória. A palavra glória, no seu significado cultural, se refere ao quê? A uma fama que uma pessoa obtém por feitos heróicos, por grandes obras que ela realizou, pelas suas extraordinárias qualidades. A primeira imagem que você vê é de uma pessoa sendo o quê? Glorificada, uma pessoa sendo honrada, homenageada, alguma coisa que ela fez. Porque o significado cultural da palavra glória está diretamente relacionado ao quê? À honra, à reputação, à grandeza, à homenagem e etc. Então, o segundo significado da palavra glória vem de um significado cultural que está relacionado diretamente a uma pessoa que está sendo honrada, está sendo homenageada, está sendo premiada. Então, ela está sendo o quê? Glorificada. Esse é o significado cultural da palavra glória. E o terceiro significado da palavra glória, que é o significado que nos interessa, que está diretamente relacionado à visão de Ezequiel, é o significado teológico. Porque o significado teológico da palavra glória deve ser entendido à luz de seu contexto bíblico. Então, nós estamos estudando a visão que Ezequiel teve da glória de Deus indo embora. Então, em Ezequiel, nas visões de Ezequiel, a palavra glória de Deus, a palavra glória ali, indica o quê? Significa o quê? O resplendor pela presença de Deus ou a presença de Deus. Ezequiel 1, 26 ao 28. Então, o significado teológico da palavra glória é presença de Deus. E a presença de Deus ali nessa visão que Ezequiel está tendo ali no templo, ela é exatamente manifestada por uma nuvem. Então ali estava a glória de Deus. Então esse é o significado que nos interessa para a aplicação da lição, porque a visão da glória de Deus indo-se embora era Ezequiel então vendo o quê? Vendo a presença de Deus indo embora. Só que é muito interessante nós notarmos que para o judeu a ideia que o povo de Israel tinha de Deus é que Deus morava no santuário, que Deus habitava no templo. Assim, aquela nuvem, por exemplo, que veremos mais na frente, sobre o tabernáculo, a nuvem aqui sobre a Arca da Aliança no templo, e revelava o quê? Revelava a presença de Deus ali dentro daquele templo. Então, uma vez que nós entendemos o que é a glória de Deus, e a glória de Deus para nós, ela é extraída do significado teológico, que significa a presença de Deus, nós vamos ver que a glória de Deus, ou seja, a presença de Deus, se fez presente nos momentos mais importantes da história de Israel. Israel tinha a glória de Deus no meio deles. Olha que interessante. Primeiro, quando Israel recebeu as tábuas da lei, a primeira imagem você vê o monte ali fumegando, é quando ali Deus fala com o povo, mas o povo não tem condições de subir até o monte. Nesse monte, Deus manifesta a sua glória, ou seja, Deus manifesta a sua presença ali representada pela nuvem, pelo fogo, pelo trovão. Outro momento em que a glória de Deus, em que a presença de Deus se manifesta de Israel, é exatamente quando o tabernáculo é inaugurado. Em Êxodo 25:8, vemos Deus dizendo a Moisés para fazer um tabernáculo para a morada dele. E quando você vai para Êxodo exatamente capítulo 40, né? Capítulo 40, do versículo 34 do versículo 35, você vai ver o quê? Você vai ver ali a presença da glória, a manifestação da glória de Deus na inauguração do tabernáculo. O versículo diz assim, olha só, a epígrafe é assim, a nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo.
de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, enquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então, a glória de Deus estava manifestada sobre o tabernáculo ali, através daquela nuvem, e o resplendor da sua glória enchia todo o tabernáculo. Então vemos ali a glória de Deus, ou seja, a presença de Deus manifestada na inauguração do tabernáculo. Também, quando a Arca da Aliança ela foi transferida para o templo, ali também se manifestou a glória de Deus. E é interessante que a glória de Deus no Antigo Testamento, ela sempre, ou seja, a presença de Deus no Antigo Testamento, ela sempre se manifestava por meio de nuvem, do fogo, por meio desses elementos. E isso aqui é algo maravilhoso, por meio do resplendor, do brilho. A glória de Deus, ela era visível, a presença de Deus era visível por meio desses elementos. Então, quando a Arca da Aliança ela foi transferida para o templo, ali também se manifestou a glória de Deus, ou seja, se manifestou a presença de Deus. Você vai ver isso em 1 Reis, capítulo 8, versículo 1 a 11, e 2 Crônicas, versículo 12, 13 e 14. Ali é 12, 13, de 12 até o 14. Outro momento também em que a glória de Deus se manifesta é quando da inauguração do templo. Lembre-se, o templo ele vai ser construído por Salomão. E no dia da inauguração do templo, a glória de Deus se manifesta, ou seja, a presença de Deus se manifesta naquele templo. Capítulo 7, versículo 1 de 2 Coríntios diz assim: E acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoravam e louvavam o Senhor, porque é bom. Então, olha só, no dia da inauguração do templo, a glória do Senhor se manifesta por meio do fogo, ali que desce ali naquele momento sobre o altar. Então, vemos a glória de Deus, a presença de Deus se manifestando no dia da inauguração do templo. Outros momentos em que a glória de Deus, ou seja, em que a presença de Deus estava com Israel, foi na jornada pelo deserto até o início do reinado de Salomão. Êxodo 13, 21 vai nos dizer que Deus estava presente junto com o seu povo. Vamos lá, Êxodo capítulo 13 e o versículo 21 diz exatamente assim: O Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. Então vemos aqui que a glória de Deus, a presença de Deus junto com o povo, manifestada por meio desses elementos. De dia, uma coluna de nuvem para guiar o povo. De noite, uma coluna de fogo para iluminar o caminho do povo. Isso é o que? Isso era a glória de Deus ali presente. Então, nós observamos que a glória de Deus sempre se fez presente em momentos importantes na vida, na história de Israel. Agora tem um detalhe muito importante, é que essa glória de Deus manifestada entre o povo, ela nunca foi incondicional. A partir da inauguração do templo, Deus se comprometeu em manter sua glória, a sua presença junto com o povo, mas era algo condicional. Olha o que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14 e 16. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Agora, isso aqui foi no dia da inauguração do templo. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi, santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos meus olhos, o meu coração todos os dias. Aí vem o versículo 17. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei,
e guardares os meus estatutos, os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai. Porém, se vos desviardes de deixar os meus estatutos, os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes servir a outros deuses, e vos prostrares a eles, então os arrancarei da minha terra e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome. Então, vemos que essa glória de Deus, essa presença de Deus nunca foi incondicional. Ou seja, Deus impôs condições para que a sua presença permanecesse entre o povo. O que nós observamos aqui? O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos aqui que a glória de Deus, ela é a presença de Deus na nossa vida. E vamos falar mais sobre isso em detalhes. E é muito bom nós entendermos uma coisa, porque quando nós entendemos o significado da glória de Deus, que é a presença de Deus, e hoje usa-se um termo, uma palavra que ela não constava, né? Uma palavra que não constava nos originais do Antigo Testamento, mas é uma palavra muito adotada na tradição judaica, que é a palavra Shekinah. A palavra Shekinah no hebraico significa exatamente isso, presença de Deus. Como eu disse, essa palavra Shekinah, ela não está nos originais do Antigo Testamento, mas é o termo que os judeus usam para poder expressar a glória de Deus, expressar a presença de Deus, que é a palavra Shekinah. Então, para que nós tenhamos essa Shekinah, essa presença de Deus conosco, nós precisamos entender que existe uma condição. Qual que é a condição? Nós sermos fiéis a Deus. A mesma condição que Deus exigiu do povo de Israel para que a Shekinah dele, para que a presença dele estivesse no meio do povo ou junto com o povo, era que eles permanecessem fiel. Isso nos traz um ensinamento também. Nós precisamos entender que a presença de Deus na nossa vida, ela é permanente quando nós somos fiéis. E vamos ver durante a lição que a glória de Deus em nossa vida hoje não é mais manifestada por meio dos elementos nuvem, fogo, esplendor, não. A glória de Deus em nossa vida hoje, ela é manifestada pela pessoa do Espírito Santo. Então, a glória de Deus em nós hoje é o Espírito Santo. E se nós queremos manter essa Shekinah, essa glória de Deus em nossa vida, que é o Espírito Santo, nós precisamos nos manter fiel. Essa é a condição. E falaremos mais sobre isso no decorrer da lição. Então, nesse primeiro tópico, nós mostrarmos para os nossos alunos que a glória de Deus, a presença de Deus, ela é condicional. Quando falamos presença de Deus, não estamos falando da presença onipresente de Deus no mundo inteiro, mas estamos falando da sua Shekinah. Estamos falando da sua glória em nós, dentro de nós, que repito, que é a pessoa do Espírito Santo. E isso tem uma condição: fidelidade unicamente a Deus. E essa fidelidade, ela tem vários aspectos e ela é algo abrangente, que todos nós sabemos o que significa a palavra fidelidade dentro dos seus aspectos gerais. Pois bem, o primeiro tópico, então, o primeiro ensinamento é: a glória de Deus em nossa vida, ela é condicional à nossa fidelidade a Deus. Bom, uma vez que nós entendemos o que é a glória de Deus, e a glória de Deus trata-se da presença de Deus em nossa vida por meio do Espírito Santo, vamos então dar sequência ao que aconteceu na visão que Ezequiel teve. Pois bem, a visão de Ezequiel continua. E agora é que por isso que eu disse que é importante o professor ler o capítulo 9, 10 e 11, para ele poder ter ciência da visão, para que ele possa aí se contextualizar dentro da lição. Bom, a primeira coisa que nós observamos é que a glória de Deus, ela vai sair de dentro do templo. Nós já sabemos que é por causa das abominações que ali estavam sendo praticadas. Mas essa glória, ela não vai embora de uma vez. Essa glória, ela vai embora dentro de um processo, dentro de uma sequência. O que nós podemos ver aqui? Então, para você se contextualizar resumidamente, havia a presença da glória de Deus sobre a arca
né, sobre os querubins, ali por meio de uma nuvem que ficava sobre a Arca da Aliança, conforme você vê a imagem. Só que Ezequiel, ele vê os querubins levando essa nuvem, que é a glória de Deus, que é a presença de Deus, até a porta do templo. Dali ele vê que essa glória ela sai do Monte das Oliveiras e vai para o céu. Então vamos analisar com detalhe isso. Primeiro, o querubim e a nuvem. Vamos ver que a glória de Deus, então, Ezequiel capítulo 9, e o versículo 3 vai dizer exatamente assim: a glória do Deus de Israel se levantou do querubim sobre o qual estava até a entrada da casa e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui é que a glória de Deus se levantou sobre a arca. Então, nos dá a entender que aquela nuvem que era a manifestação da glória de Deus, essa retirada começa exatamente com essa glória ali representada por essa nuvem, saindo de dentro do lugar santo dos santos, sobre a arca da aliança, sobre os querubins, saindo dali e indo para a entrada do templo. Aqui começa o processo de retirada, o processo de saída, de retirada da glória de Deus ali de dentro do templo. Na sequência, vamos ver então que essa nuvem que estava sobre a Arca da Aliança, sobre os querubins, era o quê? Era exatamente um indicativo da presença de Deus, que estava com Israel durante vários momentos. Nós passamos aqui lá atrás para você os momentos em que essa glória representada ou manifestada por essa nuvem acompanhava Israel e estava com Israel naqueles momentos que vimos lá no primeiro tópico. Mas agora ela estava num processo de retirada. Por causa das abominações cometidas no templo, essa glória agora estava num processo de retirada completa de dentro do templo. E agora que Ezequiel vê os querubins levando essa glória, essa nuvem, que era a glória de Deus, até a porta, nós vamos ver que ali começa a retirada da presença de Deus. Em Ezequiel capítulo 10, e o versículo 18 lemos: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Aqui começa a retirada da presença de Deus. Então, da porta oriental do templo, Ezequiel vê que a glória de Deus, ali representada, manifestada por aquela nuvem, ela vai para a entrada leste do portão do templo. Versículo 19 diz assim: e os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos. Quando saíram e as rodas os acompanhavam e pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. A glória ali, no meio daquela nuvem, está agora na porta oriental ali do templo, ou seja, saindo para o pátio. E ali estava aquela glória de Deus saindo, preparando-se para a sua retirada definitiva. Então, observa que essa retirada vai acontecendo dentro do quê? Dentro de um processo. Então, a saída da glória de Deus ali, por meio daquela nuvem, representa exatamente o quê? Representa a retirada da sua presença. E com a retirada da presença de Deus, com a saída da glória de Deus de dentro do templo, ali o que estava acontecendo é que o templo estava se aproximando o momento dele ser destruído. Olha que interessante, temos duas aplicações práticas muito importantes aqui. A primeira é que ninguém perde a glória de Deus de um dia para o outro. Como dissemos lá atrás, a glória de Deus hoje em nossa vida é a presença do Espírito Santo em nós. Então ninguém perde a presença do Espírito Santo, que é a glória de Deus em nós, de um dia para o outro. Uma tradução mais popular: ninguém cai de um dia para o outro. Ninguém desvia de um dia para o outro. A glória de Deus na nossa vida, que é o Espírito Santo, não vai embora de um dia para o outro. Então, e ali vemos que isso vai acontecer dentro do processo. E pelo fato da glória de Deus estar saindo do templo, se aproximava a destruição do templo. Então vemos que a glória agora, essa glória de Deus ali manifestada por aquela nuvem, está agora a saída já do templo.
E agora Ezequiel, ele vê no capítulo 11, o versículo 23, olha só o que Ezequiel continua vendo nessa visão, versículo 23. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está ao oriente da cidade. Então, nesse momento agora, que Ezequiel vê esse processo da glória de Deus se afastando, agora ele vê exatamente a saída definitiva da glória de Deus. Ezequiel vê a glória de Deus partindo do templo para o Monte das Oliveiras, junto com os querubins, com a carruagem, com os seres que ele viu lá na primeira visão. Ele vê agora a glória de Deus, aquela nuvem, indo embora para o Monte das Oliveiras. E quando chega ali no Monte das Oliveiras, ele vê aquela nuvem que era a glória de Deus, a presença de Deus por meio daquela nuvem. Ele vê agora aquela glória retornando, subindo para o céu. E que essa glória, um dia ela vai retornar, não agora, mas vai retornar no fim dos tempos. E não vai ser mais no templo de Jerusalém, porque vai ser no templo do milênio. Mas aí é um outro assunto que nós veremos, uma outra oportunidade. Mas no futuro, no terceiro templo que for construído, nós vamos ver essa glória de Deus manifestando novamente. Então, nós vemos que a glória de Deus, ela sai agora nesse terceiro estágio, ela sai agora definitivamente de dentro do templo. Vai para o Monte das Oliveiras, o mesmo monte que Jesus descerá. Tá? Jesus descerá. Esse é assunto escatológico, não vamos entrar aqui para não desviarmos o foco da lição. Mas é o mesmo monte em que Jesus descerá quando ele vier aqui à Terra novamente para estabelecer o seu milênio. Então, olha que coisa maravilhosa. Então, o que nós aprendemos aqui? Primeiro, que a glória de Deus não sai da vida de ninguém de um dia para o outro. Ou seja, o Espírito Santo não sai da vida de ninguém de um dia para o outro. Ninguém cai de um dia para o outro, ninguém desvia de um dia para o outro. Outra coisa que nós aprendemos é que, com a saída da glória de Deus, o templo estava sendo reservado para a destruição. Então, quando a glória de Deus sai da nossa vida, nós estamos preparando a nossa vida para ser destruída. Por isso que precisamos da glória de Deus em nossa vida, a presença do Espírito Santo em nossa vida. Sabe o que é maravilhoso? É que em meio àquela abominação toda, em meio àquela idolatria toda, havia um remanescente fiel. Sim, havia um remanescente fiel. E esse remanescente fiel eram aqueles que não estavam concordando com toda aquela idolatria. Então, antes que o templo fosse totalmente destruído, antes que a cidade fosse totalmente destruída, aqueles judeus, que são os remanescentes fiel, que se opunham à idolatria, que se opunham a todas aquelas abominações, que estavam revoltados com todas aquelas abominações que estavam acontecendo. A Ezequiel, capítulo 9, versículo 4, na visão, diz assim: E o Senhor disse-lhe: Passa pelo meio da cidade, por Jerusalém, e marca com uma cruz na testa os homens que gemem e suspiram por causa de tantos horrores que nela se praticam. O que estamos vendo aqui? Estamos vendo que Ezequiel, na visão, ele vê um homem vestido de linho. E esse homem vestido de linho, ele tinha um tinteiro nas mãos. E ali ele vê Deus ordenando aquele homem vestido de linho para que passasse no meio da multidão e exatamente fizesse o quê? Para que passasse no meio da multidão e desenhasse um sinal na testa daqueles que eram fiéis. Tá vendo? Desce, passa por Jerusalém e marca com um sinal a testa dos homens. Esse sinal iria ser a preservação da vida dessas pessoas. Então, essa imagem que Ezequiel vê desse homem vestido de linho, marcando, fazendo um sinal na testa daqueles que eram fiéis, que era o remanescente fiel, nos remete a uma imagem semelhante de João na ilha de Patmos, lá em Apocalipse, no capítulo 7, o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim, Apocalipse 7, 3 e 4, diz assim: E eu vi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel, que foram assim, marcados, receberam um sinal
os 144.000 que iriam pregar para os judeus. Isso também nos remete para o sinal nas ombreiras das portas lá no Egito, quando Deus mandou as 10 pragas. Então, isso fala o quê? De um remanescente fiel. Nós aprendemos aqui que em meio a toda idolatria, em meio a todas as abominações, há um remanescente fiel. E é desse remanescente fiel que nós precisamos fazer parte, para que nós possamos ser preservados do juízo condenatório que vem de Deus. Então, nesse segundo tópico, nós aprendemos algumas coisas importantes, recapitulando. Primeiro, ninguém perde a glória de Deus de um dia para o outro. Segundo, a retirada da glória de Deus nas nossas vidas nos prepara para a ruína, nos prepara para a queda. A terceira coisa muito importante é que quando Ezequiel tem essa visão, ninguém percebe que a glória de Deus está indo embora. Apenas Ezequiel está vendo que a glória de Deus está indo embora. Mas o povo que estava lá, as suas abominações, não estavam percebendo que a glória de Deus está indo embora. Isso traz para nós um ensinamento muito grande, que nós precisamos ficar atento à glória de Deus em nossa vida, que é o Espírito Santo, para que ele não saia da nossa vida, porque muitos, na vida de muitos, a glória de Deus está indo embora. O Espírito Santo está se afastando e essas pessoas não estão percebendo. Mas que nós façamos parte do remanescente fiel para que nós sejamos preservados do juízo condenatório de Deus. E essa marca que esses homens, que essas pessoas que estavam em Jerusalém como remanescente fiel receberam nas testas, fala exatamente da nossa fidelidade. É a marca da fidelidade que vai nos garantir a isenção sobre o juízo condenatório de Deus. E Deus mandou que todos que não tivessem essa marca ali fossem mortos. Então, é muito triste isso. Pois bem, já vimos aí toda essa questão da retirada da glória de Deus. Então, Deus agora, então, ele se retira do templo e a sua glória é retirada totalmente do templo. Uma vez que a glória de Deus ela foi retirada, o que aconteceu? O templo foi destruído. O templo só foi destruído, a cidade só foi destruída depois que a glória de Deus saiu. Isso nos ensina que onde está a glória de Deus, a presença de Deus, não haverá destruição, mas haverá o quê? Haverá vida eterna. E a glória de Deus em nossa vida, repito, é a presença do Espírito Santo. Pois bem, então acontece agora a invasão total de Jerusalém, porque a glória de Deus não mais está lá, Jerusalém é destruída, o templo é completamente destruído. E agora, então, Jerusalém fica deserta e o povo é levado para, na sua completude, é levado para o cativeiro da Babilônia. Pois bem, mas anos se passaram, 70 anos se passaram, e depois de 70 anos, que a glória de Deus tinha ido embora, e que Jerusalém e o templo tinham sido destruídos, e o templo totalmente destruídos. O que acontece? Em 70 anos depois do cativeiro, agora quem governa não é mais Nabucodonosor, quem governa é Ciro. E aí então o rei Ciro da Pérsia, o que ele vai fazer? Ele vai decretar a libertação do povo de Israel da escravidão, da Babilônia. E associado a esse decreto da libertação também, ele vai permitir que os judeus voltem para Jerusalém e possam iniciar a reconstrução do templo. Você vai confirmar isso em 2 Crônica 36, 22 a 23, e Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 3. Não vamos ler para ganharmos tempo aqui no vídeo. Mas agora então, o povo é liberto com o decreto do rei Ciro da Pérsia. E a primeira leva de judeus que voltam para Judá, eles iniciam então ali a reconstrução do templo. E o segundo templo, nesse caso, então, se torna o segundo templo. E este segundo templo, por que segundo templo? Porque o primeiro estava totalmente destruído. O primeiro não estava apenas com problemas, não, estava completamente destruído. Então, realmente foi um novo
templo construído. Por isso que é o segundo templo. E esse segundo templo, então, ele vai ser inaugurado exatamente no 6º ano do rei Dario. E esse templo vai ser conhecido como Templo de Zorobabel. Por que isso? Esdras 3, 8 e 10 eu não vou mostrar. Zorobabel ele foi um príncipe de Judá, descendente de Davi, e Zorobabel ele teve uma grande participação na reconstrução do templo. Ele se tornou um líder responsável ali pela edificação dos alicerces do novo templo, do segundo templo. Então, pelo fato dele ter sido essa espécie de líder e teve uma participação muito forte na reconstrução do templo, o templo vai ser conhecido como Templo de Zorobabel. Então vamos ver que quando essa construção termina, vai se perceber que não era um templo com a mesma dimensão, ou seja, tamanho, né, e com a mesma beleza arquitetônica do primeiro templo. Em Ageu, capítulo 2, versículo 3, é interessante. Aqui vamos ver esse versículo. Ageu, capítulo 2, versículo 3, diz exatamente assim, olha só. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Como a vedes agora? Não é esta como nada em que em vossos olhos comparada com aquela? Ou seja, Ageu está perguntando, olha, entre vocês que estava vivo naquela época e viu o primeiro templo, então, este segundo templo aqui não é nada diante daquele primeiro templo. Então, percebe-se que não era uma construção muito bem feita como era o primeiro templo, não tinha aquela mesma beleza, aquela mesma dimensão, aquela mesma majestade. Embora eles tenham se dedicado muito, embora tenham se empenhado muito, inclusive Zorobabel, outro fato interessante, além desse novo templo, desse segundo templo, não ser, né, não ser como outro, não é dito também no contexto bíblico, a glória de Deus tem enchido aquela casa. E é interessante porque quando você vai para Ageu capítulo 2, versículo 9, olha só o que o profeta Ageu disse. A glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, aqui o profeta está mandado por Deus, está dizendo que a glória daquela última casa, que no caso é o segundo templo, seria maior que a primeira. Só que nós estamos entendendo, dentro desse contexto, então, que essa glória que o profeta Ageu está se referindo, da última casa ser maior que a primeira, não é a glória relacionada à construção, não é a glória relacionada à estrutura arquitetônica, não. Essa glória maior do que a primeira estava se referindo a algo muito maior lá no futuro. Era, na verdade, uma promessa messiânica. Deus estava fazendo uma promessa de que a glória da segunda casa, da última casa, seria maior que a primeira, mas não era no aspecto material, não era no aspecto da construção, da arquitetura. Não. Era se referindo a algo muito maior que viria no futuro. E nós veremos ali na frente do que se tratava. Então, quando se ouve Ageu falando isso, muitos poderiam ter pensado, mas não há nenhuma. Esse templo aqui não é maior do que o outro. E que detalhe ainda, a Bíblia não fala que a glória de Deus tenha se manifestado nesse segundo templo como manifestou no primeiro. A Bíblia não fala sobre isso. Lá no primeiro templo, nos lembramos que a glória de Deus era presente por meio daquela nuvem. Mas aqui, a Bíblia não fala que a glória de Deus se manifestou. Então, como que a glória de Deus seria maior que a primeira? Primeiro, se era uma construção inferior. E segundo, se não havia a presença da nuvem ali que representava a presença de Deus, a glória de Deus. Pois bem, depois de muito tempo, então, passa-se muito tempo, chegamos no Novo Testamento. Então, o segundo templo ficou conhecido como Templo de Zorobabel. Vamos fazer uma viagem no tempo e chegamos agora no Templo de Herodes. Esse Herodes, né, ele vai começar uma reforma no segundo templo. Então, mais tarde, ali aproximadamente 15 anos, no ano 15 a.C., o rei Herodes ele começa uma reforma no segundo templo. Por quê? Porque ele conseguiu persuadir os judeus da época dizendo que o atual não estava à altura do antigo, realmente não estava. Porque passando todo esse tempo, o segundo templo já não era uma construção igual ao primeiro templo, e com o passar do tempo foi se desgastando, algumas coisas foram se desgastando, havia algumas
algumas rachaduras, havia algo deteriorado. Então, Herodes convence os judeus, então, a reformar este segundo templo. E aqui a gente tem que abrir um parênteses, porque há alguma corrente de pessoas que dizem que esse templo de Herodes não é o mesmo do segundo templo, seria um terceiro templo. Mas quando você olha o contexto histórico e bíblico, você vai entender que esse templo de Herodes se refere ao segundo templo, que fica conhecido como Templo de Herodes, da mesma forma como o segundo templo lá atrás ficou conhecido como Templo de Zorobabel, por causa do empenho de Zorobabel na construção do mesmo. Assim, da mesma forma, o templo agora fica conhecido como Templo de Herodes, não é porque ele construiu outro templo, mas é porque ele se empenhou na reforma desse templo. Por isso ele fica conhecido como o Templo de Herodes. E ele vai terminar a reforma desse templo no ano 66 depois de Cristo. Então, aqui vemos esse templo de Herodes se referindo então ao segundo templo que é reformado. Em João capítulo 2, versículo 20, olha só o que diz lá. João capítulo 2, versículo 20, diz exatamente assim. Disseram, pois, judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Aqui é aquele diálogo, né, que Jesus estava tendo ali com os judeus, quando Jesus disse que ele derrubaria o templo em 3 dias, o levantaria, né? Jesus estava falando do seu próprio corpo, mas aqui os judeus dizem que aquele templo ali foi construído em 46 anos, quer dizer, levou 46 anos a reforma ali daquele templo. Esse aqui é outro diálogo aqui, só para você ver o tempo em que aquele segundo templo ali foi reformado por Herodes. Em Marcos capítulo 13, Marcos 13, verso 1, Jesus vai dizer algo sobre esse templo, e ele vai dizer o seguinte, e saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras e que edifícios, porque Herodes tinha reformado e agora o templo ficou magnificado de novo, né? Ficou algo esplendoroso de novo. E aí Jesus ele vai falar algo interessante sobre o templo. Ele vai dizer o seguinte, olha, disse-lhe Jesus, vê esse grande edifício? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Então, ali Jesus já estava decretando o fim daquele templo, assim como aconteceu também lá na época, né, que o segundo templo foi reconstruído. Bem, entendemos então que esse templo de Herodes é o mesmo segundo templo. Agora, qual que é a relação de Jesus com a glória de Deus no segundo templo? Nós vimos lá atrás que Deus disse por meio do profeta Ageu que a glória do primeiro templo, ou do segundo templo, digo que a glória da segunda casa, ou da última casa, seria maior que a primeira. A segunda casa, ou a última casa, ali se referia ao segundo templo, mas não foi maior nem na sua construção arquitetônica e também não foi maior na presença da glória de Deus, porque a Bíblia não fala que tenha se manifestado a glória de Deus como no primeiro templo. Então, por que dessa profecia? É porque essa profecia se referia exatamente a Jesus. Essa glória maior que a primeira estava se referindo à pessoa do Senhor Jesus, porque foi o Senhor Jesus que trouxe a glória de Deus. Quando Jesus ministra no templo de Herodes, ali era a glória de Deus entrando dentro do templo nesse momento. Porque agora não era mais a glória de Deus manifestada por meio de uma nuvem, por meio de um resplendor, não. Agora era a glória de Deus manifestada pelo Deus encarnado, que entra pelas portas daquele templo reformado por Herodes, se cumprindo Ageu capítulo 2 e o versículo 9. Então, essa é a relação de Jesus e a glória de Deus, ou seja, a glória de Deus agora no templo se tornou maior do que a primeira, porque agora não era uma manifestação visível por meio de elementos, mas era uma manifestação do Deus encarnado que entra no templo de Herodes para ministrar exatamente dentro do templo de Herodes. Então, dando continuidade a isso daqui, no terceiro tópico a gente vai ver exatamente isso, a relação de Jesus com o segundo templo. Então, para nós entendermos isso, Jesus já havia decretado lá atrás o fim do templo. Por quê? Para entendermos isso, nós temos que entender primeiramente qual que era a função do templo. A que servia o templo? Ora, o templo ele era um lugar de perdão,
era um lugar do encontro com Deus, era um lugar da presença de Deus. O templo era o centro espiritual da nação de Israel. Então, com a vinda de Jesus ao mundo, o templo, construção, se tornou redundante, se tornou simplesmente dispensável. Não havia mais necessidade dele. Em Marcos 12, versículo 6, diz assim: mas eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Por quê? Porque Jesus ele foi maior que o autor do templo, que foi Salomão. Jesus foi maior que o próprio templo. Então, quando Jesus vem ao mundo, esse templo, construção, se torna desnecessário. E como é que nós podemos ver isso? Isso é evidenciado, por exemplo, quando Jesus perdoa os pecados do paralítico, de Cafarnaum, de outros que ele curou. Ele diz: perdoados estão os teus pecados. Assim foi com esse paralítico, assim foi com a mulher samaritana e com outros mais. Jesus perdoou os pecados. Quando Jesus faz isso, era uma mensagem velada, dirigida diretamente ao sacerdote, de que a função do templo estava para ser concluída em breve. Então, esse segundo templo, com a vinda de Jesus, Jesus substitui esse segundo templo e vai substituir esse segundo templo em todas as funções. Em João, capítulo 14 e o versículo 23, dizer exatamente assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele e faremos nele morada. O que significa isso? Jesus estava substituindo o templo. Por quê? Como eu disse lá atrás, o templo ele era um lugar de quê? De perdão. Agora as pessoas alcançariam o perdão de Jesus. O templo era um lugar do encontro com Deus. Agora as pessoas se encontrariam com Deus por meio de Jesus. O templo era o lugar da presença de Deus, da manifestação da glória de Deus. Agora Jesus era a manifestação da glória de Deus. E o templo era o centro espiritual da nação. Agora Jesus seria esse centro espiritual. Então vemos que Jesus ele vai substituir o templo em todas as suas funções. Por isso que Jesus ele vai decretar o fim do templo. Então Jesus ele vai determinar o fim do segundo templo exatamente como aconteceu com o primeiro templo. Então, antes mesmo da sua morte e ressurreição, o que Jesus vai fazer? Ele vai vaticinar a destruição do segundo templo. Tanto em Mateus 24:2 como Marcos 13:2 diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja o quê? Derribada. Ali Jesus estava vaticinando a destruição do segundo templo que foi reformado por Herodes. Isso então quer dizer o quê? Quer dizer que o templo não seria mais necessário. Não seria mais necessário, porque agora Jesus era a glória de Deus manifestado na terra. Então essa destruição decretada por Jesus, vaticinada por Jesus, ela vai acontecer exatamente 70 anos, no ano 70, no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito ele destrói Jerusalém, destrói completamente Jerusalém, destrói o templo conforme as imagens sugerem. Neste período acontece essa destruição do segundo templo decretado ali pela pessoa do Senhor Jesus. E olha que interessante. Olha que interessante. Com a morte de Jesus, e a sua ascensão, após citar, o segundo templo, assim como o primeiro, entrou num processo de afastamento da glória de Deus. Por que isso? Voltemos lá atrás. O primeiro templo, ele só foi destruído depois que a glória de Deus se afastou. Da mesma forma também, o segundo templo, ele só foi destruído depois que a glória de Deus se afastou. Quem que é a glória de Deus? É Jesus. Jesus era a glória de Deus aqui na terra naquele momento. Então, quando ele volta para o céu, 37 anos depois, a glória de Deus, que é a pessoa de Jesus, não estava mais presente na terra e muito menos no templo. Agora o templo estava pronto para ser destruído. E exatamente assim aconteceu. O templo foi destruído depois que a glória de Deus passou. O que nós aprendemos aqui de importante? Primeiro, nós aprendemos é que hoje não existe mais o segundo templo, exatamente porque Jesus substituiu o templo em todas as suas funções.
conforme eu disse lá atrás. E outra coisa muito, muito importante que nós observamos, que a destruição, a ruína, ela vem da vida de uma pessoa se a glória de Deus se afastar da vida dele. Mas para nós concluirmos essa lição, nós precisamos entender uma coisa. O que é a glória de Deus para o crente hoje? O que é a glória de Deus para a vida da igreja hoje? Então, tanto para a vida da igreja como para a vida do crente individualmente, a glória de Deus hoje na vida do crente, ela é pelo Espírito Santo que habita em nós. Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6,19 que nós somos templo do Espírito Santo, habitação do Espírito Santo. Quando Jesus esteve aqui, ele era esse templo, por isso o templo físico foi destruído. Mas Jesus voltou para o Pai. E agora, a glória de Deus é o Espírito Santo que habita na vida de cada um de nós e que habita na vida da igreja. Essa é a glória de Deus que está presente em nós. Então, quando o homem aceita Jesus, ele recebe essa glória de Deus, essa presença de Deus na vida dele, habitando nele, que é o Espírito Santo. E outra coisa que nós podemos concluir é que a glória de Deus se afasta de nós por atos e práticas que podem entristecer o Espírito Santo. Por que a glória de Deus se afastou lá do templo de Jerusalém e Jerusalém foi destruída? Por causa das abominações. Então, considerando, entendendo que a glória de Deus em nós hoje, a presença de Deus em nós hoje é pelo Espírito Santo que habita em nós, então, dependendo do que nós fazemos, falamos, praticamos, dependendo das nossas atitudes, do nosso comportamento, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Efésios 4,30 diz: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da promessa. Então, como é que se entristece o Espírito Santo? É quando nós cometemos abominações contra o Espírito Santo. E aí, Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5,19: não extingais, não apagueis o Espírito. O extinguir e apagar não é eliminar, não é tirar, destruir, porque não temos poder para isso. Mas o extinguir ou apagar aqui, está relacionado ao entristecê-lo. Porque se nós entristecemos o Espírito Santo com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com as nossas ações, automaticamente nós estamos apagando ele de nossa vida, ou seja, ele vai se afastar de nós. O Espírito Santo se afastar de nós é a glória de Deus que está se afastando. Isso que é preciso entender. A glória de Deus em nós hoje é o Espírito Santo. E se eu quero manter a glória de Deus na minha vida, não posso entristecer o Espírito Santo. E para terminarmos, quando se perde a glória de Deus, tudo desmorona em nossa vida, pois ela é o sustentáculo do crente. 1 Samuel 4, 17 ao 22 trata daquele texto em que os filisteus eles venceram a guerra e eles levaram a arca da aliança embora. E quando o sacerdote ele fica sabendo dessa notícia, ele cai da cadeira, morre, porque era pesado. A sua nora que estava grávida, quando fica sabendo da notícia, ela começa a ter um parto, um parto fora do período ali, e ela vai morrer depois desse parto, mas antes de morrer, ela vai colocar o nome da criança de Icabô, que significa foi-se a glória de Deus. E a partir daí só foi derrota para Israel. Então aprendemos que quando nós perdemos a glória de Deus, perder a glória de Deus é perder a presença de Deus em nossa vida. E nós perdemos a presença de Deus em nossa vida quando nós perdemos o Espírito Santo. Quando o Espírito Santo se afasta de nós. E nós perdemos o Espírito Santo é quando nós entristecemos ele, o apagamos da nossa vida com nossos pecados e com as nossas atitudes. E para terminarmos, uma interrogação que eu não coloquei aí no vídeo. A glória de Deus, ela pode ser recuperada? A glória de Deus, a presença de Deus, por meio do Espírito Santo que habita em nós, ela pode ser recuperada quando a pessoa perde? Sim, é óbvio que sim. A Arca da Aliança, ela foi recuperada. Então, mesmo aquele que se desviou dos caminhos do Senhor, que a glória de Deus se foi embora da vida dele, por causa dos seus pecados, enquanto se está vivo,
ainda há oportunidade de arrependimento para que a glória de Deus possa voltar para a vida dele e ele ter uma vida vitoriosa. Que essa lição sirva de despertamento e alerta para nós como servos de Deus, para que a glória de Deus jamais vá embora de nossas vidas. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Assim chegamos ao final da nossa lição. No próximo vídeo você vê aí o nosso contato. Se você deseja receber esse material que nós usamos aqui na ministração, basta entrar em contato conosco aí que eu teria o maior prazer em enviar para você. Lembrando aos irmãos que nós temos dois grupos de WhatsApp chamado Auxílio ao Professor do EBD, no qual eu posto semanalmente esse material. Se você quer fazer parte desse grupo, basta entrar no link que eu vou deixar, na descrição desse vídeo, ou me mande uma mensagem no Zap que eu te adiciono e você receberá gratuitamente esse material semanalmente. Lembrando aos irmãos que estamos gravando em um ambiente que não é protegido acusticamente, então você poderá ouvir sons externos aí de carro, som na rua ou vice-versa, mas nada que atrapalhe a ministração. Que Deus abençoe a sua vida. Qualquer dúvida, eu sempre estou à disposição no privado para poder atender aos irmãos. E lembre-se de uma coisa, se o seu chamado é ensinar, e haja dedicação ao ensino. Não permita que a glória de Deus ela se vá embora da sua vida. Que Deus te abençoe. Até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus Cristo.